Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar a construção do bloco da União Europeia. Bloco esse que ele é o mais importante dentro dos assuntos econômicos, de relações comerciais que a gente tem no mundo. Além de ser o mais importante, ele acaba sendo também o mais antigo e o mais estruturado. Vamos lá. Bom, a formação desse bloco ele se deriva ali de um ambiente bem conflituoso do continente europeu, né? E a gente sabe que esse continente ele passou por uma série de transformações, foi palco de inúmeras guerras durante o século XX, né? Como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente vai ter alguns países se destacando nessa reestruturação, né? Como Itália e França, surgindo até governos nacionalistas, né? O que vai derivar alguns regimes, como o fascismo e tudo mais. Além disso, a gente vai ter uma outra conjuntura que é a Guerra Fria, né? O momento em que o mundo estava bipolarizado. E aí, essa Guerra Fria, esse momento conflituoso, ele vai emergir após a Segunda Guerra Mundial. E aí a Europa, mais uma vez, vai ser palco de uma divisão, sobretudo através ali da Alemanha, onde a gente vai ter a construção do Muro de Berlim, né? E aí a Europa e, consequentemente, a Alemanha vai estar dividida entre Europa Oriental e Europa Ocidental, tendo a Europa Ocidental muita influência do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, enquanto que a Europa Oriental estava sendo influenciada diretamente pela União Soviética, que seria então o bloco socialista. E aí lembrando, né, a Guerra Fria foi esse momento tenso, ideológico, né, de influências entre essas duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada uma queria expandir o seu sistema político, econômico, ideológico, que seria o capitalismo ou o socialismo. E aí a gente vai ver alguns países se estruturando economicamente, né, na tentativa de se fortalecer, como a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, né? Vão criar então um grupo que a gente vai chamar de Benelux. E aí o grande objetivo era de fato você fortalecer a economia entre esses países, sobretudo porque a gente vinha de um momento em que a Europa estava completamente destruída da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, né, investiu dinheiro na reconstrução desses países, que foi então o conhecido Plano Marshall, né, que foi um plano econômico de reestruturação. Além disso, esses países também contaram com a ajuda do BIRTS, que era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, né, que também estava ali apto a financiar, financiar, né, obras de infraestrutura para esses países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto que a gente vai ter aí outros países também se organizando, né? Sobretudo aí o outro lado da Europa, que seria a Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OCE. E aí vejam bem, a tentativa, então, era de criar soluções para a reconstrução dos países que foram afetados ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde muitos deles ficaram com seu espaço físico completamente destruído. E aí, em 1960, a OAC vai ser substituída pela criação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sendo que em 1950 vai ser criado a Declaração de Schuman com o objetivo de dar um maior comprometimento econômico para os países que estão fazendo parte desses grupos. Então, vai ser criado uma comunidade europeia do carvão e do aço, a SECA. E o objetivo era exatamente criar um mercado comum, estreitar as suas relações econômicas entre os países fundadores desse grupo, né, que seria então a SECA. Vale lembrar que esses países e esse estreitamento econômico iria se voltar para o carvão e para o aço. Então, a gente vai ter aí a criação do Benelux, né? Que na verdade foi a primeira estrutura criada ali na década de 1940 para o bloco da União Europeia. Isso vai se dar no final da Segunda Guerra Mundial, onde grande parte dos países da Europa estavam destruídos e estavam em processo de reconstrução econômica e até físico, né? Do seu espaço físico. O grande objetivo do Benelux era estabelecer um livre comércio entre a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que foram os países que
que buscaram resolver os seus conflitos internos e, a partir daí, se reestruturar. Sendo que, a partir da Declaração de Schuman, a gente vai ter a criação de uma outra comunidade, que é a SECA. E aí o objetivo dessa comunidade era criar um mercado comum, sendo que agora o foco era voltado no carvão e no aço. A gente vai ter aí como países membros, né, a França, a República Federal da Alemanha, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo. Exatamente, galera. A gente vai ter aí os países do Benelux incorporados dentro dessa comunidade agora do carvão e do aço. Tá? Além disso, a gente vai possibilitar aí um maior desenvolvimento de malha de transporte e energia. A SECA vai acreditar que, desenvolvendo o transporte e a energia, a gente consegue ter uma maior integração econômica entre os países, sendo que tem um medo, né, dentro dessa comunidade, que era um possível conflito entre a França e a Alemanha, sobretudo uma disputa ali por uma região que a gente vai chamar de Alsácia-Lorena. A expansão do bloco da União Europeia vai se dar no momento de instabilidade dos países da SECA com o avanço da União Soviética, né? Ou seja, vai ser o momento em que a União Soviética ou a URSS, né, ela vai começar a avançar para os países da Europa, né? Então vai criar-se um grande conflito dentro da Europa. E aí vejam bem, nesse momento os países eles buscavam uma maior integração. E aí, que maior integração é essa, né? Não só exatamente no setor econômico e no setor de infraestrutura. Eles também queriam uma maior integração no que tange aí o aspecto social e o aspecto militar. Porque nesse momento, lembrando, a gente estava passando por uma guerra ideológica, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essa maior integração aí voltada para o lado militar era fundamental caso ocorresse uma terceira guerra mundial. E aí, em 1950, vai existir uma pressão muito forte para, além da geração de energia, ter também a geração de energia atômica, né? E aí, lembrando, se a gente está desenvolvendo um tipo de energia atômica, a gente também está possibilitando aí uma maior corrida armamentista, sobretudo no que tange ao desenvolvimento de arma nuclear. Outro ponto importante na expansão do bloco da União Europeia foi a assinatura do Tratado de Roma em 1957. Ele vai estimular a criação de uma comunidade econômica europeia, que também vai ser conhecida como Mercado Comum Europeu. Além disso, a gente vai ter aí a assinatura de um acordo de uma comunidade europeia de energia atômica, a Euratom. E aí o objetivo, né, a partir do Tratado de Roma, era exatamente fortalecer a economia, diminuir as desigualdades entre os países, se ajudar mutuamente no sentido, no aspecto, né, de infraestrutura, cultural e tudo mais. Então o Tratado de Roma, ele veio para fortalecer e ele veio para cada vez mais integrar os países membros que até então estava se formulando aí para o bloco da União Europeia. A expansão do bloco também vai contar aí com a criação da Política Agrícola Comum, em 1962, onde a comunidade europeia terá o controle sobre a agricultura familiar e a agricultura moderna. Além disso, eles vão começar a estabelecer relações com as suas ex-colônias, que estavam na África, no Caribe, na Ásia e na Oceania, o que pode ter se tornado um problema, uma vez que você não tenha um controle desse fluxo migratório que está chegando dentro dos seus países. Agora, o fato é que a mão de obra desses imigrantes foram fundamentais para estabelecer aí uma estrutura econômica grandiosa, sendo que o não controle desses imigrantes atinge ali a categoria dos imigrantes ilegais, e aí sim se torna um grande problema. Outros pontos importantes se referem à integração monetária, uma vez que prevê a adoção de uma moeda única para suas relações comerciais. Outra coisa foi a pressão pela lógica do desenvolvimento sustentável. E aí vale lembrar que a Europa foi palco ali para as revoluções industriais. Mas nesse momento vai surgir o Greenpeace, que é um importante órgão, né, um importante movimento que vai lutar pelas práticas sustentáveis, pelas economias sustentáveis. E aí nesse momento a gente vai ter uma pressão muito grande para que grande parte dos países, né, para que políticas ambientais sejam criadas dentro da Europa. E aí, visando cada vez mais a expansão e a integração entre os países, vai ser criado o Tratado de Schengen, que prevê ali um acordo de livre circulação de pessoas entre os países membros da União Europeia, criado em 1985. Porém, atualmente, devido a essa
crise de imigrantes que a gente tem dentro da Europa, o Tratado de Schengen passou por uma reforma, tendo alguns países, né, o controle sobre quem entra ou não dentro deles. E aí a gente chega também em um outro tratado. O contexto agora era de final de Guerra Fria, um momento em que o sistema capitalista estava avançando pelo mundo. Os Estados Unidos conseguem cada vez mais influenciar e dominar outros países pelo mundo como seu sistema capitalista. E aí, em 1992, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Maastricht, onde vai formar o bloco da União Europeia. E aí é interessante que esse tratado ele vai fortalecer e ele vai consolidar o bloco da União Europeia através de uma união monetária e financeira, onde a gente vai prever aí a adoção de uma moeda única, que seria o euro, e uma livre circulação de pessoas e mercadorias. Agora vejam bem, para essa consolidação foi preciso resolver alguns problemas internos dos países da Europa, como por exemplo a xenofobia. O discurso da xenofobia ele estava começando a entrar em voga, ele estava começando a surgir dentro do continente europeu. Então foi necessário criar um conceito muito importante para diminuir essas disparidades sociais, que foi o conceito do cidadão europeu. Agora, quem nasce em um dos países da Europa é um cidadão europeu e não simplesmente um cidadão português, um cidadão espanhol e tudo mais, né? O objetivo dessa criação desse conceito de cidadão europeu era estabelecer uma unidade, era estabelecer um maior nacionalismo pelo seu continente. Agora, existiu um outro grande desafio para o bloco da União Europeia, que nem todos os países da Europa aderiram ao euro como a sua moeda principal, né? Como, por exemplo, o caso do Reino Unido. O Reino Unido ele tem um caso muito emblemático, porque além de ele não adotar o euro como uma moeda principal nas suas relações e transações econômicas e financeiras com os outros países do bloco da União Europeia, ele também não vai aceitar essa livre circulação de pessoas, né, transitando de um lado para o outro. Até porque ele vai entender que esse fluxo migratório, né, uma vez que não seja controlada, pode impactar a sua economia. Então, o Reino Unido atualmente ele está querendo sair do bloco da União Europeia, né? Justamente por entender que existe um atraso econômico com a sua moeda, uma vez que o Reino Unido não adote o euro e sim adote a Libra, eles vão entender que a Libra também é uma moeda mais valorizada que o euro e que se eles adotassem o euro, eles estariam sendo desvalorizados economicamente. Apesar de ser um bloco bastante antigo, né, a formulação do bloco da União Europeia ser bastante antiga, a gente consegue verificar alguns países que querem entrar dentro desse bloco, sobretudo ali os países que estão no leste europeu, né, ou na Europa Oriental, que seriam os países que foram influenciados aí pela União Soviética com seu sistema socialista e que a partir da década de 1990 começaram a abrir as suas fronteiras econômicas para o sistema capitalista. Sobretudo a Turquia e a Macedônia, né, que são candidatos a esse bloco. Sendo que a Turquia também se constitui como um caso bem específico, né? Porque vejam bem, ao mesmo tempo que a Turquia é um país bem consolidado, tem uma economia bem consolidada e tem importantes relações exteriores com outros países, né? Colocar a Turquia dentro do bloco da União Europeia prevê o quê? Ampliar relações com o Oriente Médio. E ninguém quer ampliar relações com o Oriente Médio, entendendo que você vai ter aí um grande impasse, né, que é exatamente uma maior concentração ou uma maior mobilidade de população islâmica dentro da Europa. E aí lembrando, né, a gente sabe que muitas vezes a população islâmica sofre preconceito, né, sofre a xenofobia, sobretudo por entender que eles são terroristas. E aí grande parte dos países, sobretudo mais conservadores dentro do bloco da União Europeia, não querem aceitar a Turquia dentro desse bloco, né? Agora, o fato é que a Turquia entrando dentro desse bloco, a gente consegue ter uma maior demanda de produtos e matéria-prima. E aí a Turquia viria a somar bastante, sobretudo porque tem a sua economia bem fortalecida, bem consolidada, dentro do cenário econômico mundial. Bom, galera, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.